Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sobre Nós. Eu sou a Xana Silva Matos e é um privilégio estar hoje deste lado a trazer-te mais um tema desafiador. Muito obrigada por estares desse lado também, a acompanhar a programação da Sem Igual, que hoje possas ser tocado e tocada de uma forma muito especial. No Sobre Nós de hoje falamos de cuidado com o desprotegido e talvez hoje te surpreendas com o testemunho da minha convidada. Eu ouvi a Marta pela primeira vez no Refletir, em maio deste ano. A Marta Correia é missionária e desde 2013, se não me engano, que dedica a sua vida a este mandamento de cuidar do protegido. Marta, bem-vinda, obrigada por teres aceito o convite para partilhar a tua história e também algumas histórias que têm passado pela tua própria vida, não é? Obrigada, muito obrigada, Xana. Realmente é sempre um privilégio nós podemos partilhar aquilo que nós temos e que esperamos que Deus faz na nossa vida. E muito sucintamente, uma das coisas que eu gosto muito é quando a Bíblia Jó diz: Eu ouvia falar de ti, Deus, e agora os meus olhos podem ver. Então eu tenho este privilégio de poder ver realmente Deus a transformar as vidas. Portanto, é sempre um prazer, enquanto missionária, enquanto advogada, poder estar na linha da frente, não é? É verdade, é verdade. Mas conta-nos como é que tudo começou, como é que surgiu esta chamada ou esta vontade de voltares a tua vida para esta missão? Sabes que já desde muito pequena, portanto eu 14, 15 anos fazia parte da equipa de ruas da minha igreja local, da Igreja Reviver Santo António dos Cavaleiros, e nós acompanhávamos a equipa que fazia portanto, o trabalho de ruas do Desafio Jovem, porque começámos a ver que havia realmente uma grande necessidade, porque haviam muitas crianças que ficavam a cuidar de outras crianças na rua, portanto ali na antiga Mosgueira, ainda nas barracas, e portanto era aí que nós nos deslocávamos, ainda nós também crianças, não é? 14, 15 anos, para trazer alguma esperança, para mostrar àquelas crianças que elas não estavam sozinhas e que Deus realmente se preocupava com elas. E foi aí a minha primeira missão, foi realmente onde eu pude ver não somente que há tanto sofrimento no mundo, porque nós parece que muitas das vezes somos numa bolha, não é? Porque a vida nos corre bem, porque entretanto também temos um namorado, casamos, vamos para a faculdade, etc. Mas parece que é importante nós vermos que há pessoas que no mundo não têm as- esta mesma benesse que nós temos, não é? E quando isso não acontece, o que é que nós fazemos à nossa volta? Permanecemos nós no nosso lugar confortável ou damos nós o passo de dizer, olha, eu estou aqui, não tens que passar por isto sozinho, e trazer alguma esperança a essa mesma pessoa, e neste caso foram estas crianças que nós íamos ter. Trazíamos-nos comida, trazíamos pacotes de fraldas, fazíamos, eu lembro-me que nós levávamos carros, na festa de Natal nós levámos carros que vinham desde a Mosgueira até Santo António dos Cavaleiros e enchemos a igreja com aquelas crianças todas, demos-lhes um Pai Natal de chocolate, e elas foram para casa super contentes porque tinham um Pai Natal de chocolate. E uma coisa tão simples, mas que passaram ali aquele tempo tão precioso, porque para elas foi uma coisa muito especial. Alguém me veio buscar, portanto, tiveram um tratamento very important person, não é? O VIP treatment. E no fundo mostrar-lhes que Jesus como Salvador ele tinha nascido e tinha-se feito um homem no Natal para aquelas crianças, para ser o Salvador daquelas crianças. Então eu acho que é muito, foram muitas histórias, portanto foram muitas Sabes que histórias. foi assim que eu me converti. Eu cresci num bairro muito semelhante a esse em que tu tiveste a tua primeira experiência e eu conheci a igreja evangélica assim. A minha família era católica e eu lembro-me que os irmãos da igreja presbiteriana iam para lá, para o meu bairro, e depois começaram a colocar-nos nos carros e a levar à igreja.
passado um tempo já não era preciso que eles nos levassem nos carros, eu já ia a pé, fazer 3 km a pé para ir à igreja e assistir ao culto. E é bonita a forma como vocês transformam vidas. Muito bom. Mas e tudo começou por aí, não é? Portanto, houve realmente aquele sonho e aquele desejo de defender aqueles que não se podiam defender. E lembro-me de sonhar, ser advogada exatamente para defender essas pessoas. Lembro-me de sonhar e de partilhar com a minha família que eu gostaria imenso de ter um orfanato para ter estas crianças, porque haviam os orfanatos católicos, há os orfanatos de outras instituições, mesmo sem serem religiosos, mas assim um cristão evangélico não havia. Então eu dizia à minha avó que gostava muito, e a minha avó, quando o meu avô faleceu, ela disse à minha mãe e ao meu tio: vocês podem fazer aquilo que quiserem com o resto dos nossos bens, mas aquele terreno onde a Marta sonhou construir o orfanato é para ela. E então eu acho que já eu tão pequena, não é? Porque ainda nem a carta tinha. E o fato de a minha avó ter continuado a semear em mim aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. E portanto nunca devemos menosprezar os sonhos que vêm, não é? Porque foram sonhos que vieram, que eu partilhei com a minha avó e que a minha avó continuou a regar, e portanto tenho esse carinho muito grande por ela, porque hoje talvez seja aquilo que seja, porque ela continua sempre a semear, não ela somente, mas a minha mãe e o meu pai. Portanto, eles os dois, sim, que semearam, e nós os três. Portanto, não é só um fruto que caiu da árvore, mas somos 3 bons frutos a caírem da árvore. Uau. E mais os netos que vão vir, que também vão cair da árvore. E portanto, aquilo que nós aprendemos no lar é muito importante. E eu lembro-me que eu fui só uma viagem missionária de 1 mês até à Índia com a Operação Mobilização. E nós éramos 45 mulheres a subir o base camp do Everest para orarmos por todas as mulheres que estivessem em cativeiro e numa situação de escravatura e de tráfico humano, mas também para lançarmos este alerta à comunidade que estava à nossa volta, de também reunirmos fundos e de fazermos um bocadinho de prevenção acerca desta mesma situação de tráfico humano. E lembro-me que quando já estava a descer, portanto nós já tínhamos subido, já estávamos a descer, e a moça que estava comigo da Índia, ela fez-me o convite para eu ir para a Índia, então juntar-me à Operação Mobilização na Índia. E eu disse-lhe naquela hora: podes contar comigo. Uau. E eu acho que ela ficou assim a pensar: mas esta é uma louca, porque e então disse-me: olha, mas nós não podemos pagar em regime de voluntariado, portanto tu tens que carregar o teu próprio sustento. Disse: não te preocupes, Deus já tinha falado comigo, portanto se Deus me chamou, Ele vai garantir o meu sustento. E foi assim. Então ela disse assim: ok, então está bem, então tens assim 1 ano, isto foi em março, e eu disse: não, em setembro podes contar comigo. E ela ficou assim a pensar: eu não devia ter convidado esta louca. mas Deus sabia aquilo que estava a fazer, não é? E então eu cheguei, falei com o meu pastor disse-me: não há problema nenhum, nós apoiamos-te, mas financeiramente nós não te podemos apoiar. Falei com os meus pais e os meus pais disseram que era completa loucura, suicídio profissional, que também não me iam apoiar. Oh, meu Deus. E eu assim: ok, eu confio em ti, porque tu disseste-me, portanto eu confio em ti. Então eu reuni as minhas amigas do trabalho, que não vão à igreja, que não são cristãs, e reuni-as numa mesa de pequeno almoço, aquilo que nós chamamos aqui o brunch. E num domingo eu disse: olha, isto é aquilo que eu gostava de fazer e eu gostava de ter o vosso apoio para poder ir para a Índia a defender as vítimas de tráfico humano. E elas disseram: ok, então quanto é que precisas? Onde é que nós assinamos? Precisas de alguma assinatura? Precisas de alguma confirmação escrita? Então naquela mesa eu tive o meu apoio para 2 anos de missão. Uau. E nós muitas das vezes nós queremos colocar Deus na nossa própria moldura, não é? Que tem que ser desta forma, porque sempre foi assim, desta forma. Portanto, porquê que Deus não vai continuar a agir da forma como Deus sempre agiu? Deus também é um Deus criativo, não é? E eu acho que muitas das vezes Ele também faz isso, e isso foi o que eu aprendi com elas, que elas tornaram-se parte da missão.
Portanto, o fato de eu dizer, olha, agora ora por isto, tu fazes parte disto, foste tu que me mandaste para aqui, então elas oravam e elas estavam juntas e então o fato de elas fazerem parte da missão começou a nascer nelas também uma coisa diferente, que não era só esta é a minha amiga que a igreja dela a enviou, portanto é uma coisa diferente, elas faziam parte integrante daquilo que estava a acontecer lá, que para elas também mudou muito a vida delas. Uau. Portanto eu acho que é muito importante nós muitas das vezes deixarmos o controle, e isso foi uma coisa que eu aprendi, abdicar completamente do controle. Deus, és tu que estás no controle, diz-me para onde é que eu vou e eu vou. E só, portanto, para terminar, e então eu falei com o meu pai só muito rapidamente, e o meu pai disse-me, tu tens um poder de argumentação muito grande, mas não me vais conseguir persuadir, eu tenho a minha opinião e não vais conseguir persuadir-me. E eu disse, olha, não vou ser eu com certeza a convencer-te, vai ser o mesmo Deus que me chamou a mim que te vai convencer a ti. E nunca mais falei nisso, portanto continuei a fazer os meus planos e a avançar e tudo, e em agosto nós estávamos juntos e o meu pai dizia-me, então diz-me outra vez porque é que tu queres ir? E eu assim, olha, lembras quando eu era miúda e tu me ofereceste uma Bíblia, tu escreveste, e os meus pais têm uma vida confortável, não vamos pensar que eles têm uma vida confortável, mas ele escreveu na Bíblia que me ofereceu, este é o maior tesouro que eu te posso deixar. Uau. E a verdade é que o facto dele ter trazido essa raiz para a minha vida é realmente a culpa dele, de eu ter depois decidido seguir aquilo que Deus me estava a chamar. Então quando eu falei com ele, eu disse, olha, mas a culpa é tua. E ele ficou assim a olhar para mim, porque eu disse, lembras-te daquela Bíblia e foi isto que tu me disseste, e foi isto que tu incutiste em mim, portanto a culpa é tua. E então ele ficou assim, ok, alguma coisa eu fiz de bem, não é? Na minha vida, alguma coisa acabou por correr bem. E eu acho que é um bocadinho isso, eu acho que é o fato de nós muitas das vezes não percebermos o alcance daquilo que nós estamos a semear. E talvez os meus pais nunca tenham sido missionários, mas eles, portanto, formaram missionários. Portanto, somos 3 lá em casa, não é? Cada um na sua missão diferente. Oh, meu Deus. Cada um na sua missão diferente. Mas maravilha, maravilha. Maravilha. Como é que foi esta experiência na Índia? Quer dizer, é um lugar, havia tantos lugares para ser missionário, não é? A Índia tocou-te. Como é que foi esta experiência? É um lugar muito diferente para uma mulher, não é? Principalmente para uma mulher. Como é que foi para ti passar por esta experiência na Índia? Portanto, eu fui para a Índia num momento em que havia muito mediatismo dos gangues que violavam, portanto, das violações em gangue, não é? Okay. Portanto, tinha havido um caso que tinha sido muito mediatizado de uma jovem que foi violada por N pessoas num autocarro. Sim, recordo. Portanto, eu vou para a Índia logo a seguir. O que deixou os meus pais assim um bocadinho assustadores, claro. Assustadores. Mas também nós fazíamos a nossa parte, não é? Nós tínhamos as nossas regras de segurança que nós cumpríamos, e portanto uma das coisas que quando os meus pais me foram visitar, a minha mãe queria sair à rua, por exemplo, de calções e t-shirts e e então havia todo um ritual, por exemplo, relativamente ao nosso trajar e àquilo que nós tínhamos que usar e à forma como nós nos devíamos comportar. E eu acho que para uma mulher independente, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis, eu aqui estava no Luxemburgo, eu estava a liderar uma equipa de mais de 20 pessoas, não é? Em que eu era a líder de equipa, em que tinha uma equipa que ouvia aquilo que eu estava a dizer e que me vinha perguntar as coisas, e chego lá e sou eu que tenho que fazer as coisas, mas eu não tenho voz, porque mesmo dentro da organização era o meu chefe, porque era o homem que tinha a voz, não é? Portanto, era ele que tinha que ter, portanto, as pessoas, nós podíamos estar numa reunião e eles faziam uma pergunta a ele perguntava-me a mim, eu respondia-lhe a ele e ele respondia às pessoas, portanto,
nós sentimos muito esse papel, eu senti muito esse papel de a mulher que assume um papel de subserviência, de inexistência na sociedade. E depois trabalhei muito com a organização My Choices lá também. E o My Choices, eles têm um programa que ajuda realmente mulheres que estejam a ser vítimas de violência doméstica, de abusos gravíssimos, a conseguirem ter a coragem de se separar. E, portanto, não somente elas têm o apoio de conselheiras, mas também de uma equipa de advogados que permite que elas realmente possam sair da situação em que elas se encontram. E isto porquê? Porque na Índia há muito estigma de que uma mulher, após se separar, ela é intocável, portanto já nenhum homem a vai querer, e portanto ela própria não tem forma de se sustentar. Como é que ela vai sustentar a família? E então eu lembro-me de uma das nossas moças, ela teve essa grande dificuldade, que teve a própria família dela a virar-lhe as costas porque ela se ia divorciar do marido. E não, independentemente dos abusos que ela estava a sofrer, ao ponto do próprio filho, e foi aí que ela tomou a decisão, ao ponto do próprio filho dizer: por favor, mãe, eu não quero que tu morras, vamos sair daqui. E portanto foi nessa altura, e apenas nessa altura, que ela tomou essa decisão, mas mesmo assim a família dela não compreendia, e portanto foi muito difícil dar este passo completamente sozinha. Portanto, neste momento, uma pessoa deixa de ter casa, deixa de ter dinheiro, deixa de ter trabalho, porque não tem trabalho e tem que tomar conta das crianças na mesma, e deixa de ter família, porque quer a família do marido, quer a família a sua própria família a vão a rejeitar. E, portanto, é uma situação muito complicada aquela que se passa com as mulheres na Índia. E depois, em termos de tráfico humano, quer dizer, é uma atrocidade, porque nós temos de tudo na Índia. Nós temos desde o trabalho forçado, mas trabalho forçado quase em campos de concentração, em que estão crianças e famílias, portanto famílias inteiras que estão subjugadas a uma dívida, e até essa dívida ser paga, que continua sempre a aumentar, não é? A dívida nunca é paga, porque eles têm que pagar alojamento, comida, têm que pagar escola, que não existe, não é? Mas têm que continuar a pagar alguma coisa. Então estão famílias inteiras a trabalhar para fazer tijolos, não é? Então, e ali sem condições nenhumas, em que, por exemplo, uma das coisas, enquanto eu estive a trabalhar depois com o International Justice Mission, portanto eu iniciei o meu trabalho com a Operação Mobilização e depois mudei para o International Justice Mission. E eles mostravam-me fotografias que me deixavam apavorada, que eram tinham, portanto, na fábrica em si, aquilo que eles tinham eram muros altos com arame farpado e as câmaras de vigilância para dentro. Portanto, eles não queriam que ladrões entrassem, mas eles queriam impedir que as pessoas conseguissem fugir, não é? Portanto, campos de concentração autênticos. Depois tínhamos a outra parte, de mendicidade forçada. Eu não sei se vocês já viram o filme do Slumdog Millionaire, o Quem Quer Ser Milionário. Sim. Mas é uma realidade que se passa na Índia, em que crianças eles são mutiladas de propósito para poderem pedir e para conseguirem ganhar mais dinheiro por parte de quem os está a ver. E depois a questão das mulheres que são ludibriadas ou são vendidas pela própria família para a prostituição forçada, e portanto sem condições nenhumas, meninas pequeninas a serem vendidas e depois também a serem vendidas para casamentos forçados. Portanto nós temos ali 11, 12 anos a serem obrigadas a casarem-se, porque lá está na cultura muito enraizada. E depois tínhamos uma outra situação, porque a Índia é muito sui generis, que é um mundo, não é? Portanto, na Índia nós encontramos muitos tipos diferentes. E, portanto, por exemplo, tínhamos também as famílias que vendiam os seus filhos para comprarem medicamentos para o outro membro da família ou para poderem comprar comida. Então nós tínhamos muitas campanhas de prevenção médicas, não o EMA ainda, portanto na Operação Mobilização, muitas campanhas de prevenção médicas exatamente para prevenir que houvesse esta necessidade de alguém estar tão doente porque já estava com uma broncopneumonia ou com uma pneumonia, porque não tinha sido apanhado logo, feito esse rastreio logo de início. E portanto fazíamos muito essa ação de prevenção
que previne o tráfico humano, portanto, não somente isso, mas os ateliês de costura, ateliês que fazíamos com elas e que permitem, no fundo, que elas pudessem aprender uma profissão para poderem realmente autossustentarem-se. E portanto tínhamos este movimento do Empowering of Women. Depois tínhamos uma outra coisa na Índia, que é a casta dos Devadasi. E, portanto, na Índia é um sistema de castas muito vincado por força da religião hindu, e uma dessas castas é a casta dos Devadasi. E nessa casta havia uma prática que foi abolida por lei em 1988, mas que continua muito enraizada na cultura indiana, especialmente na área de Andhra Pradesh, que era onde eu estava, no centro da Índia. E estas mulheres, crianças, que vêm desta casta, são consagradas ao templo hindu para depois se tornarem as prostitutas do templo, o que quer dizer que as pessoas que queiram usufruir dos serviços de prostituição pagam ao templo, mas quem as utiliza e depois elas são utilizadas sem receberem nada, portanto aquilo que elas recebem é um alojamento e comida, mas são utilizadas por quem o templo assim decidir. Portanto, é nessa casta. Quem nasce nessa casta já sabe que vai ter esse futuro. As mulheres que nascem dessa casta, portanto, mulheres que nascem ficam para sempre marcadas com esse estigma que são também elas próprias Devadasi. E portanto eu acho que é muito o fato eu lembro-me de eu ir a um dos sítios onde a casta estava tão marcada, e nesse ateliê que nós estávamos a fazer, portanto era não é consagração, mas o final do ano, portanto quando terminou aquela formação que elas estavam a ter, e então era a parte de dar os diplomas, etc. Tínhamos conseguido angariar fundos para eles dar também uma máquina de costura que elas iriam pagar a prestações. E eu estava lá e eu quis-me sentar no chão com elas, todas elas sentadas no chão, e disseram-me, não, porque tu és a nossa convidada de honra, tu tens que te sentar ali. Eu assim, ok, está bem, eu vou-me sentar ali. Então fiquei ali durante a cerimónia. Depois, entretanto, acabou a cerimónia e nós íamos almoçar. Então eu lembro-me que eles iam receber, era um saco de plástico com arroz de limão, que é uma coisa muito usual na Índia, e eu lembro-me perfeitamente de agarrar também num saco desses e de pedir se podia comer com elas. E então eu sentei-me lá a comer com a mão com elas e elas ficavam assim, tipo, porquê é que tu estás a fazer isto, não é? E eu estava-lhes a dizer que elas eram tão importantes para Deus, que Deus me tinha enviado ali para falar com elas, para estar com elas, não é? E é isso que nós somos Cristo na vida delas, que eu acredito que seja uma coisa que Jesus também, próprio Jesus faria, não é? Quebrar um bocadinho os dogmas de então, mas tu és a estrangeira, tu não te podes sentar ao chão, não é? E quebrar assim um bocadinho, porque é este tipo de quebrar rituais que vai fazer com que as culturas que estão a aprisionar pessoas sejam também quebradas. Então tem que começar também por nós, não é? Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus, que quebrava esses mesmos dogmas para quebrar tradições que não fazem sentido algum. E portanto essa foi uma das minhas passagens pela Índia. Foi muito interessante porque conheci gente fenomenal que tem um coração de ouro, e que ainda hoje conheci, por exemplo, uma das moças que tinha saído da prostituição e que tinha decidido ser assistente social para também ela poder retirar mais meninas da rua e da prostituição forçada. E portanto eu acho que é assim, não é? É pouco a pouco. Se nós libertarmos uma e a outra vai começar assim. Foi esse o meu trajeto na Índia. Foi um bocadinho encurtado, porque infelizmente nós já começámos a apertar nos calos, não é, de alguém, e infelizmente
tive que sair e fui para o Uganda, onde continuei o meu trabalho com o International Justice Mission. Mas o Uganda não deve ter sido muito diferente, quer dizer, até bastante pior, provavelmente, não? O Uganda, sim, tínhamos, por exemplo, tínhamos uma restrição, por exemplo, em termos do horário em que podíamos andar na rua. Nós não podíamos andar mesmo na rua depois das 11 horas, já tínhamos que estar em casa, era o nosso recolher obrigatório. Uhum. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim, isto do Covid, a pandemia, assim, é para a vossa segurança. Claro. Portanto, era para a nossa segurança, nós não nos queixávamos, não é? E portanto tínhamos esse recolher obrigatório, tínhamos muito mais restrições em termos de movimentação, mas havia realmente um grande problema em termos de sacrifício humano, de haver muito ainda o misturar da religião cristã, porque a maioria dos ugandeses são cristãos, mas muito com a feitiçaria e com a magia negra. Portanto, continuava a haver muito as duas coisas misturadas. E isto fazia com que, por exemplo, havia muitas violações de crianças pequenas, porque havia este pensar, lá está na cultura novamente, que se este homem com o vírus da SIDA tivesse relações sexuais com uma virgem, então iria ficar curado do vírus da SIDA. Portanto, isto dito pelo feiticeiro ou vindo já de alguém ligado à magia negra. E, portanto, as pessoas acreditavam nisso e, portanto, pelo seguro, não é? Tinham relações sexuais com crianças de 2, 3 anos. Portanto, nós estamos aqui a falar de violações realmente muito severas. E depois havia muita promiscuidade também, havia muitas violações. Então nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi trazer o tribunal para as aldeias. Então aquilo que foi instituído foram os mobile courts. Isto porquê? Porque nas aldeias, como é que nós podemos parar um crime? Quando as pessoas que querem cometer o crime tenham que pensar duas vezes, será que eu vou arriscar? Porque eu se cometer este crime, eu de certeza que vou ser apanhado. Então, e posso depois ir para a prisão e posso ter uma prisão até 10 anos e eu não quero, não é? Ou então eu não quero fazer isto porque os meus bens também vão ser depois arrestados e eu vou ficar sem o pouco que eu já tinha. Mas para isso tem que haver publicidade, porque aquilo que começava a haver era que as pessoas sim eram condenadas, iam para a prisão 3 anos, mas na aldeia eles pensavam que ele tinha ido para o Dubai trabalhar. Portanto, não havia esta parte da vergonha, da punição e da culpa. Portanto, para ele era um herói, não é? Ele tinha passado aquele tempo todo na prisão, mas a família continuava a achar que ele era o herói e, portanto, não continuava a haver na própria aldeia o sistema de punição. não posso cometer este crime porque vou ter uma consequência grave. Uhum. Então o fato de o tribunal poder vir às aldeias permitia que a aldeia própria tivesse presente no próprio Presenciasse o julgamento. ouvisse aquilo que tinha sido feito, Uhum. ouvisse as testemunhas e vissem realmente que havia não somente que tinha havido tudo aquilo, mas que há uma pena concreta e pesada para aquele tipo de crime. Então começámos realmente a ver que há muito menor prática desses mesmos crimes. Portanto, isso e nos campos de refugiados. Portanto, nós falamos de um problema que a Europa está a ter com os refugiados, mas o Uganda recebe mais de... Eu agora estou na dúvida se é 1 milhão, se são 10 milhões, mas deve ser 1 milhão de refugiados de todas aquelas áreas dos países As fronteiras, sim. não é? Portanto, nós temos do sul do Sudão, da Somália, da República Democrática do Congo, na altura quando foi do Ruanda também, e portanto há ali uma mistura de todas estas culturas, religiões e no fundo juntam-se ali em diferentes campos de refugiados em que havia uma enorme violação dos direitos humanos. Portanto, para uma mulher ter direito a um saco de arroz, o guarda oficial dizia-lhe: tens que dormir comigo. Portanto, quer dizer, uma pessoa já não tem direito à sua própria dignidade,
por exemplo, ir à casa de banho, tinham que haver guardas mulheres à porta da casa de banho das mulheres com uma metralhadora. Portanto, isto vi eu com os meus olhos, não é? Para garantir a segurança das pessoas quando elas iam à casa de banho. Agora, é claro que aquela mulher não está lá o dia todo, não é? Claro. E quando acontecem coisas piores, não é? Havia, por exemplo, muitos dos casos que não eram, os homens não apresentavam queixa, mas nós sabíamos que haviam violações entre os homens também, porque haviam os dados dos enfermeiros do campo que quando apareciam algum homem com o ânus Feridos. quebrado, não é? E em ferida e a sangrar, tomavam nota que tinha realmente havido uma violação também. Portanto, também havia muita violação entre os homens, também não somente por uma forma de necessidade sexual, mas para um bocadinho a forma do poder, sou eu que mando aqui, tu tens que fazer aquilo que eu te estou a dizer que tu tens que fazer. E portanto havia muita essa, a falta de espaço, a falta de privacidade que se vivia nos campos de refugiados onde estive. Lembro-me, isto noutro campo de refugiados onde estive também, mas para a situação dos refugiados, não é? Lembro-me perfeitamente de estar em Dunkirk, no norte da França, numa altura em que estavam a fechar o campo de Calais, e eu estava lá e lembro-me de falar com uma moça que me disse: eu não posso falar agora porque tenho que ir ao supermercado, mas com um sorriso enorme. E eu assim, ok, está bem. E ela voltou e ela assim, não percebes, é a primeira vez em 5 anos que eu vou poder cozinhar para a minha família. E isto nós parece que perdemos. Muitas das vezes nós pensamos, tu estás no campo de refugiados, mas tu tens tudo, etc e tal. Não é bem assim, porque eles dormem em 4 metros quadrados com a família, eles comem a comida que lhes dão, é verdade, não lhes falta comida, mas perderam aquele sentimento de eu estou a cozinhar para a minha família. Sim, Que é uma claro. coisa tão importante que nós Claro. muitas das vezes nos passa ao lado, não é? E então ela estava toda contente a cozinhar com uma lenha que punha a madeira e tudo, portanto aquele cheiro que ficava ali no centro das mulheres, porque as mulheres tinham um centro específico onde se podiam encontrar, podiam falar, fazer a depilação e estarem juntas sem o véu, sem preocupações, e portanto era um sítio só mesmo para elas. E portanto isto acontece, é transversal, não é? Eu acho que eu conheci um homem que estava num dos edifícios de refugiados em Turim, quando estive lá a estudar, e esse homem dizia-me com um olhar muito triste, muito, muito triste, e ele dizia-me: se soubesse aquilo que eu sei hoje, eu tinha preferido ter morrido na minha guerra. E ele vinha da Somália, porque parece que a vida de um refugiado é alguma coisa que é estanque. A pessoa fica ali num limbo. A esperança, não é? Em que não vê avanço para a sua vida, não, continua a partilhar a casa, a intimidade com 3, 4, 5 famílias, portanto 3, 4, 5 famílias num espaço muito pequeno e confinado, em que as pessoas não têm privacidade, não conseguem andar com a vida delas para a frente e portanto perdem esta dignidade, mas não somente por isto, porque depois as pessoas à volta, a comunidade que os recebeu também não os queriam lá, portanto, e então sentem-se também eles próprios rejeitados. Claro, é claro. Portanto, nós temos também esta dificuldade de entender isso. E isso acontecia, voltando à rejeição, isso acontecia muito com as vítimas de tráfico humano na Índia. Portanto, nós, quando tínhamos uma vítima de tráfico humano, nós tínhamos, juntamente com os conselheiros, com a assistente social, fazer uma análise de se haveria o risco ou não de uma revitimização da vítima se ela fosse reintegrada na comunidade de onde veio. Porque o objetivo é sempre que a vítima, a sobrevivente, seja reintegrada no sítio onde veio. Mas havendo risco, um risco um bocadinho elevado, então é preferível que ela permaneça num outro centro de abrigo e comece a restabelecer a sua vida lá. E aquilo que nós começámos a ver na Índia é que havia imensas mulheres que por causa do estigma de que elas tinham sido abusadas, violadas, tocadas por mais do que um homem, que não era o seu marido, elas são rejeitadas pela família. E a família não as aceita mais enquanto filha, enquanto mulher, enquanto esposa, portanto não as aceita. E isto não tem a ver, eu peço imensa desculpa, estou um bocadinho doente, estava-me a vir um espirro.
Mas isto não tem a ver com alguma coisa que seja racional, tem a ver com a cultura. E quer a cultura dos refugiados, quer a cultura do tráfico humano, é uma cultura que o próprio Jesus iria combater, não é? E, portanto, quando eu estava a falar que é importante nós combatermos uma cultura que diz que a estrangeira tem que se sentar no banco e que tem que ir comer no restaurante somente e que não se pode sentar no chão com as mulheres que nós estávamos a tentar alcançar. Temos que quebrar com essa cultura e Exato. dizer, ok, eu não entendo porque que vocês estão a fazer isto, mas isto não faz sentido nenhum para mim, portanto eu vou-me sentar aqui com elas. Claro. Se vocês quiserem ir andando, eu já lá vou ter com vocês, está bem? Portanto, e isto num hindi muito arcaico que eu tinha, e eu tentar falar com ela, mas eu acho que a comunicação do eu estou aqui Já é o foi passar. suficiente, sim, exatamente. Eu acho que um bocadinho isso. É incrível o que eu Depois, acho bonito nesta forma de vocês se darem, ou de se entregarem a estas mais frágeis, faz-me muito lembrar, eu vejo sempre Jesus, não é? Aquele homem que não importa quem está diante de mim, não é? Não importa, eu sento aqui junto a ti, eu como contigo, eu estou aqui para te ajudar, para te abraçar, para te amar, tal e qual como tu estás agora. E nós, mesmo nas nossas comunidades cristãs, às vezes vemos muito preconceito ainda com coisas mais simples, um simples sem-abrigo de Lisboa, que entra numa igreja é olhado de uma forma estranha, ou seja, nós temos às vezes aquele preconceito, ou aquela sensação de parece que nós é que estamos inseguros, quando são eles que estão inseguros, são eles que estão em sofrimento, eles é que estão em perigo. E é importante mudar esse chip, começarmos a colocar-nos na pele de Jesus e vivermos isto no nosso dia a dia. é verdade. Eu acho que é apenas e apenas isso. É apenas e somente isso. Eu lembro-me quando eu estava na Índia, portanto, ouvia-se falar muito do Gandhi e tal, e havia uma citação do Gandhi que dizia: se todos os cristãos fossem como Jesus, não havia outra religião no mundo. Porque se nós todos seguíssemos de facto os ensinamentos de Jesus, não é? E o exemplo que ele nos dava e seguíssemos aquilo que ele nos deixou, não haveria outra religião no mundo. Verdade. Portanto, bastava realmente isso, porque eu acho que é o amor que constrange, não é? Aquilo que nós sentimos, este amor que constrange, que não nos deixa continuar em pecado, que não nos deixa continuar a odiar o nosso irmão, que não nos deixa, porque é um amor que constrange, não é? Mas infelizmente somos falhos, não é? E todos nós, não é? Eu própria incluída no processo, e muitas das vezes temos que lutar contra a nossa própria carne para que possamos realmente continuar a ser o bom exemplo e o bom cheiro que Jesus tinha, não é? Sim, mas eu costumo dizer que nós temos esse poder, a questão é, nós temos essa escolha, nós podemos lutar contra isso. Há quem não tenha, mas nós temos, não é? Então, e nessa perspectiva, Marta, que desafios é que tu podes deixar a quem nos ouve? Ou seja, imagina, nem toda a gente tem a tua coragem de largar tudo e ir. Mas nós podemos fazer outras coisas, não é? Há coisas que nós podemos fazer aqui onde nós estamos. Como é que nos podes desafiar naquilo que é a descoberta do desfavorecido, do que precisa de cuidado, daquilo que nós podemos fazer realmente no nosso dia a dia, que não seja ter a coragem de largar aquilo que nós vivemos, o nosso conforto, e ir cuidar daquele que está mais longe, desprotegido e que precisa, não é? É. Olha, eu acabei de vir das ruas de Luxemburgo, onde mais pessoas que estão movidos da mesma paixão de salvarem aqueles ou de serem luz para aqueles que mais precisam e para os mais vulneráveis, também serviam comigo, e são pessoas que trabalham durante o dia e que se voluntariam para este trabalho à noite. E uma das coisas, está muito frio aqui no Luxemburgo, muito, muito, muito frio. E eu já estou na minha casa confortável e quentinha, não é? Mas eu continuava com um peso muito grande de uma moça que, completamente já desesperada para tomar a sua dose, já estava quase nua na rua do Luxemburgo, porque não encontrava uma veia para se poder injetar.
E estas são imagens que não nos deixam depois dormir, sabes? Claro. Que nós pensamos assim, oh Deus, então, como é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos dar, não é? E eu acho que nós não podemos trazer toda a gente para a nossa casa, não é? Isso não podemos fazer, mas nós podemos começar a dizer, olha, se eu passo todos os dias por esta pessoa, este mendigo, eu vou parar e vou parar 1 minuto por dia. E depois, se calhar, até começas a fazer e já lhe levas café para falarem os dois e tomarem café os dois. E começa a conhecer a história. E só uma pessoa, porque se cada um de nós que estamos aqui presentes nesta nossa reunião virtual, não é? Fizer isso só com uma pessoa, nós vamos transformar o dobro das pessoas que já nos estão a ouvir. Então nós muitas vezes pensamos que não dá porque não tenho tempo. Não, no teu dia, na tua rotina, uma pessoa, então escolhe e diz assim, olha, este ano eu vou fazer a mudança na vida desta pessoa, eu vou ter este relacionamento, eu vou mostrar Jesus através da minha vida no relacionamento com esta pessoa, porque muitas das vezes nós não podemos só ir à rua e dizer assim, olha, Jesus ama-te, e a pessoa fica assim, ok, então mas então e a fome que eu tenho, então e o frio que eu tenho, então então e mais, e a necessidade que eu tenho de estar a falar com alguém, A solidão. e a necessidade de ir ao médico, e a necessidade, e há tantas necessidades à volta que nós não podemos suprir todas, mas nós podemos encaminhar, não é? E portanto podemos dizer, olha, há esta associação que te pode ajudar ali, olha, há esta associação que te pode ajudar com a comida, com a roupa, com o abrigo, com o médico, portanto ficamos a conhecer e ficamos a pensar assim, ok, há a Associação de Apoio à Vítima que faz um trabalho excelente, em termos de tráfico humano, a Abolition, a A21 em Portugal, que estão a fazer um trabalho espetacular, e portanto aquilo que eu vos posso realmente incentivar é não deixarem passar mais um ano, não deixarem terminar este ano sem que ainda tenham pedido a Deus, Deus mostra-me quem é que tu queres que eu tenha este relacionamento, e deixa Deus mover-se através do teu coração e deixa Deus falar através da tua vida à vida daquela pessoa que realmente Ele te vai mostrar. E portanto muitas das vezes até pode ser um colega teu de trabalho que esteja a passar por uma situação de divórcio. Olha, ainda esta semana tive a triste notícia de que um amigo que eu conheço há muitos, muitos anos, que se vai divorciar porque aconteceu assim um desastre na vida dele, e a mulher chegou e disse, já não te amo mais e vou sair de casa, e tenho 3 filhos pequenos, e nessa mesma semana o pai dele morre de cancro terminal. E, portanto, essa pessoa é uma pessoa que está a necessitar da tua ajuda neste momento, não é? É uma pessoa que está a necessitar da minha ajuda neste momento. Portanto, que tipo de pessoa é que tu podes realmente dizer, Deus, eu quero fazer a diferença na vida desta pessoa que está em sofrimento, que está a precisar da tua esperança, que está a precisar da tua luz. E nós só podemos ser isso se nós estivermos presentes, porque é isso que faz a diferença. É eu ir até a tribunal com elas, é eu ir ao médico com elas, é eu estar presente para dizer, olha, tu estás com frio, tu queres um café, eu não te vou injetar aveia, mas eu posso te dar um café, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar sopa, e estar ali e tentar perceber onde é que está o perigo para esta jovem, e de que forma é que eu amanhã já posso telefonar para esta e esta associação a perguntar se eles têm um sítio para receber. E portanto é um bocadinho esta vontade que nós temos de ser relevantes na vida de alguém, ser impactantes na vida de alguém, por forma que nós possamos ser aquilo que Jesus foi para nós. Portanto, que nós possamos ser estes instrumentos, da mesma forma como Jesus foi para nós. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, é sairmos da nossa zona de conforto, é levantarmos da nossa cadeira, do nosso sofá confortável, largarmos um pedacinho dos nossos pensamentos de que a nossa vida está um caos, quando ela às vezes não está assim tão no caos, não é? E olhar para a graça que temos na nossa vida e derramá-la sobre outros. E sem dúvida, orar a Deus primeiro e perceber onde, mas estar disponível para o fazer, não é? Estar disponível, é muito simples, é só estar disponível.
Marta, muito obrigada por teres tirado um tempo da tua caminhada, da tua vida desde Luxemburgo para partilhares connosco a tua história, que tenho a certeza que vai tocar muitos corações. O importante é isso, não é? Portanto, que a nossa experiência de vida possa tocar outros, para que outros se movam, outros se levantem. Obrigada também por nos abrir os olhos. Só podemos combater aquilo que conhecemos, não é? E agora não podemos dizer que não sabíamos. Deus te guarde, Deus te abençoe a cada dia, te proteja também e te continua a colocar diante das pessoas que Ele quer que tu toques e tu ajudes e tu transformes. Obrigada, muito obrigada. Eu recebo. Isso, assim. Muito bem, se estás no YouTube, não te esqueças que o programa não fica por aqui, também vai ao link da descrição e ouve o podcast. A seguir a música que vamos ouvir, vou deixar-vos algumas sugestões de organizações em Portugal que podem seguir e acompanhar para te poderem ajudar o desprotegido e o desfavorecido. Vou deixar-vos agora com a voz da Miriam Oliveira e volto logo a seguir para as despedidas, mais do que palavras. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Shana Silva Matos.